Pelo meio, Robinho não dominou, o Vasco da Gama responde com Éder Luiz, caiu, o árbitro marcou falta. Falta cometida pelo Robinho, o Robinho vai ali, reclama, falta cometida em cima da Éder Luiz. Acabou o jogo, Vasco da Gama venceu o Ceará, 2-1, Vasco da Gama vai para a primeira divisão e o Ceará vem para o Campeonato Cearense em 2017. Um grande abraço, Regis Melo, um grande abraço, Rodrigo, a sua esposa, ao Djavan, um feliz ano Natal, feliz ano novo, um abração, Adriano Júnior. Adriano Júnior. E é o som da Melô da Série B. A gente vai encerrando a Série B do Campeonato Brasileiro. A 38ª rodada que não foi legal pra nós, né? O Alvinegro perdeu mais uma, encerrando a sua participação, perdendo pro Vasco. 2-1 e o Vasco retorna à elite do futebol brasileiro, vencendo o Vozão. 2-1. Independente do Náutico, que o Náutico também não fez a parte dele, droga nenhuma, né? Tá perdendo feio em casa, 2-0 pro time do Oeste. O Oeste vai escapando do rebaixamento. O Bahia, hein? Que começou ganhando do Atlético Goianiense, tomou a virada 2-1. O Bahia ficando com a última vaga. A gente diz isso porque o Vasco ficou na terceira colocação ainda. Foi o Bahia perdeu, né? Não, perdeu 2-1, exatamente. A gente confiou 2-1 e o Vasco venceu 2-1 o Ceará. Vasco 65 pontos e o Bahia 63 pontos. Atualizando a máquina aqui pra você. O Atlético Goianiense campeão 76. O Avaí ficou com o vice-campeonato chegando a 66 pontos ganhos. É o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Não terminou ainda, hein? Náutico 0, Oeste 2. É o lance final, entrando no ar. Vasco, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. 91,3. Com o lance final. Vamos com o Rodrigo Cavalcante. Palavra do atacante Thales. Como esse, cara, de ajudar o Vasco, de gols. Tô muito feliz, cara. Queria dedicar esse gol também à minha mãe, que é aniversário dela hoje. Antes do jogo ela tinha me pedido pra eu fazer um gol pra ela. Eu acabei fazendo gol. Tô muito feliz aí. Esse gol, para só ter a agradecer a Deus aí por tudo que ele tem feito na minha vida. O que você falasse pra gente, como é que é? Daí a palavra do Thales, artilheiro da partida, 2 gols importantíssimos. Palavra de quem? Thales. Fugindo de mim. Atacante. Já tentei, procurei, de outras vezes, você me rejeitou. Não é esse aí, Djavan, mas esse aqui também é Thales e esse aqui agora tá famoso também. Imagina agora, né? Marcando 2 gols que devolveram o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. 2 gols, Vasco retornando à divisão de elite do futebol brasileiro. Muito bem, deu Vascão 2-1 em cima do Alvinegro. O Alvinegro voltou a ser aquele Ceará no segundo tempo. Já a gente fala com o Regis Melo a respeito dessa situação. Ele falava, né? Será que o Ceará no segundo tempo vai cair como ele caiu em determinados jogos da Série B do Campeonato Brasileiro? Deu no que deu, né? O Vasco começou o segundo tempo e arrasador, virando logo o jogo em cima do Alvinegro. Informações da Arena de Pernambuco de que cenas lamentáveis depois do fracasso do Náutico, né? O Náutico tinha tudo para vencer o Oeste. O Oeste, uma equipe que há 16 jogos não vencia na Série B do Campeonato Brasileiro, foi vencer justamente o Náutico lá na Arena de Pernambuco, 2-0. O jogo ainda não terminou ainda, hein? É o único jogo que não terminou. Teve invasão de campo, invasão de torcedores no gramado da Arena de Pernambuco. Ainda estamos com 37 minutos na Arena de Pernambuco. É um calvário, né? É uma tortura, Regis Melo, pro Náutico nesse momento, né? O jogo não acabou, a torcida já vê que a coisa não dá certo, que o Vasco já venceu o seu jogo. Adriano, é complicado porque o Náutico deu tantas braçadas, digamos assim, rumo ao seu objetivo, se recuperou na competição depois da chegada do Givanildo e no último capítulo aí dessa história não conseguiu o sucesso. Já não conseguiria, já não dependia de si, né? Já era uma missão difícil e nem a sua parte conseguiu fazer. O Vasco conseguiu a sua vitória, talvez o resultado do Bahia favoreça, né? O Bahia perdeu, se não me engano. O Bahia perdeu. Então, caso ele vença, uma vitória, uma virada histórica, né? Tá bem complicado. Ele poderia ir para a Série A, mas ele ficaria com a vitória a mais que o Bahia, né? O Bahia tem 18 vitórias, 63 pontos. O Náutico igualaria os 63 pontos, ficaria com uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Se fosse saldo de gols, o do Bahia é muito bom, tem 23 gols de saldo.
e o Náutico tem 12. O Náutico precisaria de uma vitória agora, de uma reação espetacular nesses minutos finais. Milagre, eu diria. Pra poder chegar à Série A e deixar o Bahia fora. O Bahia, a galera fazendo figa, né? Afinal, futebol, a gente não pode duvidar. É verdade. De muita coisa. Tem essa também, que o Rodrigo tá explicando hoje aqui em off, né? Se o Náutico virasse, aí escaparia o Joinville. O Joinville tá torcendo pro Náutico, né? E o Bahia torcendo pro Oeste. Todos na corrente pra frente. Todo mundo batendo tambor. Todo mundo batendo tambor pro Náutico, rapaz. Joinville, todo mundo torcendo pelo time rubro-negro. Mas é improvável porque a equipe do Oeste também tem o objetivo de permanecer e em permanecendo... Se não tivesse objetivo, né? Como o Ceará não tinha hoje o objetivo de encarar o Vasco, poderia até ser um pouco mais fácil, né? Exatamente. Não é assim, é o jogo da vida do Oeste também, que depende do resultado. Mas a vantagem é que é o único jogo, né? Agora todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Só tem ele. Os que estão fora estão na torcida e quem tá em campo agora vai ter que se virar pra resolver a parada. O problema é que esse jogo poderá mexer com a tabela em cima ou embaixo, né? É por isso que a importância desse jogo que ficou aí por último na rodada de número 38 da Série B. O detalhe, Adriano, é que sempre acontece isso no futebol brasileiro. A equipe A, B ou C acaba atrasando o seu jogo de propósito para saber como foi o resultado, né? Mas o detalhe foi que ocorreu uma invasão de campo de torcedores. Verdade. O torcedor entrou em campo, pegou bola, chutou pro gol. Foi uma pasmaceira o que aconteceu na Arena Pernambuco. Passaram quase 20 minutos parados sem a bola rolar. Havia esse detalhe, Rodrigo, obrigado por trazer a informação. Tem razão. E é um detalhe, outro detalhe lamentável, né? No futebol brasileiro. A questão de organização, a questão da conscientização também do torcedor. Tem que entender que quando a equipe, o seu clube não consegue o objetivo, tem que agir com a mesma calma. Eu sei que futebol é paixão, mas não pode beirar a insanidade, na minha opinião. Agora que terminou a Série B para o futebol cearense, o nosso representante alvinegro encerrou a sua participação com uma derrota, infelizmente. Agora a torcida quer notícias, quer as respostas para tantas perguntas que foram feitas durante essa semana, né? O que será do Ceará? Qual será o planejamento? O que será do Ceará, né? O planejamento para 2017, reformulação do departamento de futebol, contratações de técnico, e 2017 tá aí, batendo na porta. Já chegou o Natal, dezembro é um mês que digamos, mais curto para realizar uma pré-temporada, para contratar, e a torcida tá esperando aí respostas. Adriano, antes do Rodrigo trazer essas notícias ao conhecimento do torcedor, eu gostaria de dizer a minha previsão, que não é muito otimista, né? Com o Ceará com valores de cotas reduzido, porque não vai ter Copa do Nordeste, porque não conseguiu o acesso à Série A, talvez dispute apenas o Campeonato Cearense e as primeiras fases da Copa do Brasil no primeiro semestre, pelo menos até o finalzinho dele, né? Porque começa a Série B em maio. Eu acho um ano, na teoria, difícil para o Ceará financeiramente. Não sei se ele vai conseguir manter alguns salários em dias e contratar com a qualidade que o torcedor está até acostumado nas últimas temporadas. Rodrigo vai trazer detalhes, só queria deixar essa minha opinião pessimista. Claro que eu não torço para isso, eu torço para que o clube consiga, de modo criativo, sair dessas dificuldades financeiras e contratar bons jogadores. O que deve ser o fato positivo em relação a isso que o Regis trouxe em relação à perspectiva é o provável patrocínio da Caixa Econômica Federal. O acordo deve sair no início do próximo ano e aí não só pode, como dará uma tranquilidade um pouco maior em relação à Caixa, porque, como o Regis trouxe, o calendário do Ceará no ano de 2017 será bem reduzido. Será Campeonato Cearense, o Ceará que estreia no Campeonato Cearense no dia 18, o campeonato começa dia 15. Mas como o Ceará precisa ter um mês de férias e um outro período de tempo para a pré-temporada, o Ceará não vai fazer a sua estreia na primeira rodada, que será no dia 15. Estreia dia 18 de janeiro, numa quarta-feira, contra a equipe do Tiradentes, tudo indica que no estádio Presidente Vargas. Mas agora, falando sobre o futuro do Ceará, que é o que o torcedor deve estar bastante curioso para saber. No decorrer de toda a semana, várias situações aconteceram lá em Porangabuçu. A primeira delas foi que o Ceará apalavrou a situação como gerente de futebol Alarcon Pacheco. Ele que era da equipe do CRB, mas o que foi que aconteceu? A resposta do torcedor
a esse possível nome e uma situação em que o Alarcón não sairia da equipe do CRB, porque teve uma reunião com os dirigentes do CRB, desfez o negócio. Mas um principal motivo para não vinda do Alarcón foi a situação da repercussão negativa, principalmente por parte da torcida do nome dele. Saindo dessa situação em busca de um novo nome, o Ceará já tinha um plano B. E esse plano B é Marcelo Nunes Segurado. Ele que já trabalhou como supervisor de futebol da equipe do Goiás de 2010 a 2014, participou naquela campanha que o Goiás foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, tem um título de campeonato goiano e tem também um título de Série B nesse intervalo de tempo de 2010 a 2014. Marcelo Nunes Segurado tem 52 anos e era o plano B do Ceará. Segue conversando e tudo indica que será o novo gerente, será o novo chefe do setor de futebol do Ceará para 2017. E, dando prosseguimento a isso, nas conversas iniciais, ficou acertado e é o nome favorito para o comando técnico da equipe do Ceará, o Gilmar Dalpozo. O Gilmar, que tem 47 anos, é técnico de futebol, é um técnico de futebol que tem como marcante um trabalho na equipe da Chapecoense, onde ele passou 2 anos e aí conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, com a Chapecoense fazendo uma super campanha, e o nome escolhido para o comando técnico do Ceará é do Gilmar Dalpozo. O acordo com Marcelo Segurado e com o Gilmar Dalpozo ainda não foi escrito no papel, contrato, mas os dois estão sim acertados e tudo indica que os dois serão anunciados no início da próxima semana. Entrando na parte de elenco, entrando na parte do time, vamos repassar de novo a lista dos jogadores que já acertaram suas saídas. Não estão mais em Porangabuçu e já acertaram saída no decorrer da última semana. O goleiro Douglas, os laterais Thalisson e Maicon Silva, os zagueiros Charles, André Paulino e Douglas Marques, os volantes Diego Felipe e Baraca e os meias Serginho e Guilherme Biteco. Portanto, 10 jogadores não fazem mais parte do elenco do Ceará. O restante do elenco que viajou para o Rio de Janeiro para essa partida contra a equipe desse elenco, né, que participou desse jogo contra o Vasco, a situação é a seguinte: devem permanecer em Porangabuçu para 2017. O goleiro Everson, os zagueiros Valdo e Lucas Silva. O Valdo tem contrato até 2019 e o Lucas Silva é um jogador que tem um acordo fácil com a equipe do Grêmio, deve permanecer para a próxima temporada. Uma situação indefinida é a situação do lateral direito Thiago Cametá. Ele tem outras propostas e uma delas é da equipe do Botafogo. Vai ficar a situação em relação a pagamento de multa rescisória. Não se sabe se Cametá permanecerá na próxima temporada, mas é um jogador que o Ceará quer sim para o próximo ano. Volantes, Richardson, que tem contrato até 2019, o Raul, que tem contrato até 2019, o João Marcos tem contrato até o final do Campeonato Cearense e o Piauí, que é um jovem das categorias de base, também deve permanecer. No meio-campo, Felipe Menezes é o meia que o Ceará faz força e tenta manter para o próximo ano. Contudo, Felipe é um jogador que tem mercado na Série A e na Série B, mas adiantou sua situação com o Ceará. Teve uma primeira conversa com o Robson de Castro e aí o Felipe Menezes deve permanecer. O Rafael Costa é um atacante que também tem contrato longo até final de 2017. Contudo, vai ter que se readequar à realidade financeira do Ceará para o próximo ano. Mas é um dos atacantes que deve permanecer. Outro atacante que tem contrato até o final de 2017 é o Bill. Mas esse dificilmente permanecerá em Porangabuçu, apesar do contrato até 2017. Isso porque o Bill tem propostas de times da Série A e também tem uma proposta muito boa do futebol japonês. Portanto, essa é a situação do Ceará para o próximo ano. Alguns jogadores que não devem ficar, alguns jogadores que já foram sondados por outros clubes, outros já foram embora, e aí o Ceará vai começando a se reformular para a temporada 2017, Adriano. Muito bem, né? Terminou na Arena de Pernambuco e o Náutico está fora da Série A e o Joinville está rebaixado para a Série C. O Oeste venceu o Náutico, Valente Oeste, na última rodada foi buscar o resultado fora de casa, 2-0 em cima do Náutico. O Oeste escapou do rebaixamento, 16º colocado, 41 pontos no limite, hein? O 17º foi o Joinville, que venceu o seu jogo, venceu Vila Nova 4-2, mas ficou com 40
40 pontos. Com um ponto atrás do Oeste, o Oeste se safando aí na última, jogo dramático, hein, Regis? Esse último jogo aí da Série B, o último jogo mesmo, né? Que fechou a tampa da Série B 2016. Dramático, nervoso. Eu, pela leitura que fiz, a equipe do Oeste surpreendeu, conseguiu logo marcar 2 gols e aí o Náutico se perdeu, ficou nervoso, ficou também mais difícil porque a equipe do Oeste tem uma compactação defensiva muito interessante, uma saída de bola também bem interessante também, e perdeu-se, né? O Náutico aí no último capítulo, né? No último estágio, na última fase, na última partida. Era muita gente apontando como favorito, né? Ele, pelo mau momento que o Vasco atravessava e acabou o Vasco quase se complicando também, né? Primeiro tempo que fez, se o Náutico tivesse feito a parte dele. Bahia também perdeu, também, né? Quase se complicou no final. Ficou uma vitória do acesso. Se vence, teria conseguido o acesso porque o Bahia tropeçou. Exatamente. É verdade, não conseguiu semelhante situação. Todo mundo ficou preocupado com Vasco e Náutico, mas o Bahia também, né? Acabou tropeçando. Um tropeço que a gente observando poderia ser lógico, porque o Atlético Goianiense, mesmo campeão, não ia querer encerrar a sua participação com uma derrota, já porque era festa diante do seu torcedor. É verdade, Adriano, não tinha esse clima de férias e sim de festa lá em Goiânia. O Atlético Goianiense jogou a partida de modo sério e conseguiu a vitória frente à boa equipe do Bahia. Então o Náutico aí não consegue seu objetivo, vão Atlético Goianiense, Avaí, Vasco e Bahia jogar a Série A no ano que vem. Pareceu muito a situação do Ceará em 2013, né, Reis? Verdade. Todos os adversários fizeram por onde não subir e o Ceará também fez por onde não subir e perdeu pro Joinville em casa por 3-0. Com gol desse Rafael Costa, que hoje é atacante do Ceará. Naquela partida ele jogou e fez gols. Será que vai voltar pro Joinville? Vamos esperar. Saia do aluguel. Falar em Joinville, Adriano. Casas Novas e Horizonte, se entrar na primeira prestação, você paga já morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica, com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação. Garantimos um desconto também pela construtora 3336-0033. Colégio Ateneu 2017 está chegando. Matricule seu filho. Ligue 3489-7467 e saiba informações, o Regis. Chama a atenção sobre o Joinville, que desceu aí a ladeira, né, das séries. Chegou até a Série A, desceu da para B e no ano seguinte, na verdade, da B para a C. Portuguesa também há pouco tempo atrás sofreu com essa mesma situação. E é uma questão interessante, Adriano, que a gente tem que analisar e avaliar, que é o seguinte: esses clubes que sobem para a Série A, clube de menor porte, sobe sem o preparo adequado, diferentemente da Chapecoense. E a gente torce para que os nossos clubes, quando subam, Ceará e talvez possivelmente Fortaleza um dia, se conseguir subir a Série A, voltar à Série A, que façam trabalhos estruturais para permanecerem nessas séries, que é o mais difícil. Existe muito esse negócio de bate e volta, né? E geralmente a volta é desastrosa, vai logo até para a Série C. Isso não é tão incomum. Que não aconteça com os nossos clubes quando eles consigam esse objetivo. E outro detalhe, né? Pode ser um possível adversário para o Fortaleza num eventual mata-mata na Série C do ano que vem, o Joinville. Que será do outro grupo. Isso, que será do grupo oposto. Os times rebaixados na Série B para C, em relação ao próximo ano, já pensando num possível mata-mata, já que Fortaleza sempre é muito forte na fase de grupos, é bem complicado. Bragantino, equipe bastante tradicional. Joinville, outra equipe bastante tradicional e que tem uma situação toda em relação à logística até chegar lá, um jogo complicado. Caiu também a equipe do Tupi e Sampaio Correia, que vai ser do grupo, vai ser o adversário do grupo, do né? Fortaleza. Vai ser do mesmo grupo. Série C bem teremos o forte, clássico, né? Maranhense, com o Motoclube, que também subiu. Uma Série C bem complicada, o Fortaleza terá em 2017. Mas sempre complicado. Ele que acaba se complicando, né? Na hora do mata-mata ele não consegue. É incrível, mas, mais uma vez, mais uma edição da Série C pro Fortaleza com adversários novos, né? A volta do Sampaio Correia é o único dos rebaixados que será do grupo dele, porque os demais serão do grupo B. O Bragantino é sempre aquela equipe que bate na trave para cair, não cai, mas dessa vez não teve jeito. Dessa vez foi com tudo para a Série C do Campeonato Brasileiro e pode entrar em parafuso também, né? Cuidado para não ser uma Nova Portuguesa, porque é um time que sempre vive em crise financeira. E quando você tá na Série C, para encontrar parcerias, para encontrar recursos, é bem complicado. Veja só, às vezes, a situação do nosso representante aqui, o Fortaleza.
É verdade, por falar em parceria, o Bragantino tem uma com o Corinthians, né? Há uma troca de jogadores da base e alguns até profissionais também. Eu lembro do Guilherme Andrade, lateral que esteve aqui no ano passado, jogou este ano, se não me engano, não sei se o Campeonato Paulista e Série B, mas o Campeonato Paulista ele esteve na equipe do Bragantino. Então é essa troca, essa parceria. E como você bem frisou, Adriano, na Série C é bem mais difícil para o Bragantino e para clubes assim que são do interior conseguirem parcerias, patrocínios, enfim. Para o Fortaleza, que é um time de massa, de torcida, é um pouco mais fácil. Um time da capital ou de uma capital é um pouco menos complicado. De grande torcida, né? Que também ajuda. De grande torcida, com certeza. Sabe só os torcedores que o investimento do patrocinador pode ter um retorno porque tem uma massa por trás. Exatamente. Diferente do Bragantino, que é massa bruta mesmo. Não tem massa nenhuma, é bruta só. É mais ou menos isso que a gente está explanando. Você tem toda a razão. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio 525. Por trás da Secretaria de Segurança, espetacular self-service sem peso, mais de 40 opções, somente R$13. Limpimax Serviços, especializado em mão de obra, serviços gerais, porteiros, recepcionistas e muito mais. Jaime Benévolo 911 3023 7938. Limpimax, excelência em serviços para a sua empresa. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos, educando gerações com valores. Do infantil ao ensino médio, o primeiro da região com sistema de tempo integral. A Autopeças Colares está com uma promoção legal. Bateria Zeta 60 amperes, R$245 em 4 parcelas do cartão. 3290-1277. Primos Motopeças tem mais de 10.000 itens em peças para motos, pneus no atacado. Rua Campina Verde, 700, Jari, Maracanaú, perto do final da Osório de Paiva, chegando ao 4º anel viário. Rodrigo Cavalcante. O sábado não foi só de notícias ruins para o torcedor do Ceará. Nas categorias de base, o vovozinho conseguiu mais uma vitória na Copa do Nordeste Sub-20. O Ceará venceu a equipe do Salgueiro por 4-3. A equipe alvinegra avançando de fase na Copa do Nordeste Sub-20. O Ceará que enfrentou a equipe do Salgueiro e aí agora espera a definição do jogo entre Fortaleza e Coruripe para saber seu adversário na fase semifinal da Copa do Nordeste. Portanto, o Ceará conseguiu esse resultado positivo frente ao Salgueiro pelo placar de 4-3 na Copa do Nordeste Sub-20. Muito bem, Regis Melo agora terminou a participação do Ceará na Série B. O Rodrigo já trouxe aí um apanhado de informações possíveis, né, que possam acontecer, né? Que ainda a direção deve confirmar o Gilmar Dalpozo como técnico. Tem o Marcelo Nunes do Goiás, né? Que esteve no Goiás, que está conversando para ser o executivo de futebol. Agora, ô Rodrigo, eu te pergunto, o Marcelo, ele vai ser qual a função? E tem várias funções no departamento de futebol. Superintendente, gerente, supervisor, o que seria? O diretor de futebol, tem algumas equipes que tem o próprio diretor de futebol também na função remunerada, que não é o caso das nossas, mas de repente eu não sei. Pois é, porque perante o Estatuto do Ceará, os diretores não podem ser remunerados. Perfeito. Então ele vem para ser gerente de futebol. Certo. E diretor de futebol, seria mesmo o ex-presidente Evandro Leitão, o mais cotado, já foi confirmado, ou tem outros nomes? Olha, a informação... Ou não teremos mais uma vez diretor de futebol com o presidente acumulando a função? A informação que eu tenho é essa. Houve sim uma cúpula de dirigentes, uma cúpula de conselheiros que tentou intermediar um possível acordo entre a diretoria e o ex-presidente Evandro Leitão para que ele fosse o diretor de futebol. Mas parece que isso não avançou, não foi aceita essa ideia pelo presidente Robson de Castro, e aí tudo indica que ele acumulará novamente em 2017 a função de diretor de futebol. Ô Regis, tá por aí? Presidente novo acumulando função de diretor de futebol? Isso não denota organização, né, Adriano? Isso denota, né, uma falha no trabalho, eu diria. Então eu acho que deveria ter uma outra pessoa. Agora também não acho, concordo com o presidente, que o Evandro Leitão seja a pessoa indicada para essa função. É uma função que denota muito tempo, muito trabalho, muita dedicação, e não sabemos a agenda do ex-presidente Evandro Leitão, que é um político, se estará condizente com a função. E outro detalhe, Adriano, que eu já até falei em alguns programas do Faixa Nobre do Esporte, eu acho que o Ceará tem que sair um pouco da dependência do ex-presidente Evandro Leitão. O presidente atual Robson de Castro tem que aprender a caminhar
com suas próprias pernas, sem depender tanto da ajuda do Evandro. É claro que em alguns momentos de crise toda ajuda é bem-vinda, mas em um momento que não tenha tanta turbulência, como é o caso, né? O Ceará, por exemplo, não passou perto de zona de rebaixamento, enfim, não é um momento péssimo para o Ceará, é um momento ruim, mas não diria péssimo, não há uma turbulência na equipe do Ceará. Acho um tanto desnecessária a presença do Evandro Leitão na diretoria nesse momento. Você, Rodrigo? A informação que eu tenho é que calendário em relação a essa questão de foco não seria um problema para o ex-presidente Evandro Leitão caso assumisse a diretoria de futebol. E a informação que eu tenho é que ele tem sim interesse em assumir esse cargo, mas a ideia não foi até agora. Pode haver uma modificação gigantesca em relação a isso, mas até agora a ideia não foi acolhida pelo presidente Robson de Castro e tudo indica que ele acumulará esse cargo de diretor de futebol. A gente esperava mudanças nesse sentido, né, o Regis? Porque ele fez isso nessa temporada e ficou, pelo menos na minha opinião, denotou que faltou uma pessoa ali, talvez, para dar um apoio. Claro que o presidente é a maior figura do clube, mas justamente por isso ele às vezes tem que delegar algumas situações, ele tem que ficar na retaguarda. A última decisão é a dele, mas ele tem que colocar, principalmente no setor principal do clube de futebol, que é o departamento de futebol. Teria que ter alguém que, não necessariamente o Evandro, nada contra ele é um presidente, um dos maiores presidentes da história do Ceará, mas sempre ele batendo na mesma tecla, poderia ser outra pessoa, mas o que ficar acumulando repetiu talvez o mesmo erro de 2016. A gente escuta muitas críticas ao Robinson, apesar de que eu gosto do trabalho do Robson, achei ele uma figura equilibrada, achei ele uma figura dentro do futebol que tem tudo para crescer, mas ele tem que agregar valores mais próximos a ele, para que possa lhe ajudar, não ficar acumulando funções. Ele também não tem um perfil centralizador, talvez porque ele não conseguiu encontrar um outro nome, não sei, afora o Evandro, que ele talvez ainda não fez esse convite, ele não fez o convite oficial para o Evandro. Alguns conselheiros querem, alguns diretores querem, mas ele já não quer essa opção, queria outra, mas não tem, aí prefere acumular, aí eu acho que acaba podendo se complicar de novo. Adriano, é pertinente isso que você está falando. O Robson de Castro precisa realmente encontrar uma pessoa. Acho que o ideal seria isso, mesmo que o Ceará tenha esse trabalho de formar. Eu acho que a gente não forma aqui no futebol cearense dirigentes, é sempre o mesmo pessoal, e o Ceará, que até apresentou nos últimos anos novidades em termos de dirigentes, poderia continuar nesse trabalho de tentar formar, por que não, um diretor de futebol, né? Até investindo num profissional e em outros profissionais também, por exemplo, pagando cursos para esse profissional fora aqui do estado, enviando esse profissional ainda em fase de estágio, aprendendo, a clubes como a Chapecoense, a outros clubes como São Paulo, Corinthians, enfim. Eu acho que há saídas criativas que a direção do Ceará pode tomar, enquanto nesse início de ano poderia o Robinson acumular, mas já preparar nos primeiros meses da temporada de 2017 um outro profissional que possa também exercer essa função de diretor de futebol. Quem sabe, não sei se tem um perfil, mas Mazinho Patrão mudar de supervisor para diretor de futebol, não sei, são ideias, são possibilidades. É isso que eu gostaria que que o presidente Evandro Leitão pensasse em possibilidades. Outra questão, o treinador que vier a comandar o Ceará poderia indicar esse nome também. Enfim, eu acho que há possibilidades que permitem você sair do nome do ex-presidente Evandro Leitão. Reitero, como você falou, Adriano, nada contra o trabalho dele, muito pelo contrário, é só para que não fique nessa dependência, né, nessa mesmice de dirigentes aqui no futebol cearense. Um político, uma oligarquia, né, um coronelismo, sempre a mesma coisa, né? Isso acontece na maioria dos clubes, principalmente em Ceará e Fortaleza, são sempre as figurinhas carimbadas, e é isso que a gente queria ver, uma renovação nesse sentido. E tem duas torcidas grandes, né? Não é possível que não tenha ninguém
capaz ou que possa se capacitar para tal, né? Exatamente. Tempo para isso eu acho que tem, e capacidade também. Tem como o Ceará formar, digamos assim, esse dirigente, sem sombra de dúvidas. Olha só, JC Construções, linha Massaranduba 13,90, Caibro Massaranduba 2,90, Ripa Massaranduba 1,49, telha colonial, não tem preço melhor, só R$380. 99919-1659. Você fala com o João. Não abandone o seu extintor. Ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Muito sério isso, hein? Extintor Pó ABC, apenas R$49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Clínica Oral Classic, prótese estética, implante e aparelhos ortodônticos. Avenida Boulevard 1, número 98, São Cristóvão, 3269-3676. Colégio Menezes e Souza, da educação infantil ao ensino médio, com sistema de tempo integral. Avenida Boulevard 1, número 98, São Cristóvão, 3269-0070. Feirão da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias, acessórios e tintas. Washington Soares, próxima Honda, 3111-2700. Olha, Rodrigo Cavalcante, tem um torcedor aqui, conosco aqui na nossa interatividade, que ele faz uma pergunta aqui a respeito de contratações. Depois do encerramento da Série B, o Cristiano Gomes. Ele fala aqui: gostaria de saber sobre Magno Alves e Ricardinho, se tem alguma coisa articulada com o Ceará para 2017. É o Cristiano Gomes de Araturi. Adriano, em relação a contratações, alguns jogadores já estão acertados com a diretoria do Ceará para 2017. Em relação a esses dois jogadores indagados pelo amigo ouvinte, a primeira é sobre o Ricardinho. Ricardinho é um jogador que retornou do mundo árabe, mais precisamente em outubro, e aí tratou-se, passou por uma cirurgia no joelho e aí segue um período de recuperação, e é sim um jogador que interessa bastante ao Ceará para a temporada 2017. Existem conversas adiantadas, mas nada fechado, porque agora que os clubes de Série A e Série B vão começar a se planejar, principalmente os times de Série A, e aí fica essa dúvida em relação a se vai surgir ou não propostas de Série A para o Ricardinho. Mas é um nome que interessa, é um nome que está na pauta do Ceará para 2017, o do meia Ricardinho. Em relação ao atacante Magno Alves, ele tem uma situação de quase que fim de contrato com a equipe do Fluminense. Termina no final de Carioca. No final do campeonato. E pelas informações que temos, os candidatos que estão disputando as eleições para a presidência do Fluminense, ele acho que já sabe o Magno, que não vai continuar. Pois é, então em relação ao atacante Magno Alves, é outro jogador que interessa sim ao Ceará para a temporada 2017, contudo, na realidade que o Ceará terá para 2017. E todo mundo sabe que para essa próxima temporada, o que vem ganhando, o que vem sendo o Magno Alves na equipe do Fluminense, ele não estaria dentro dessa realidade do Ceará para 2017. Portanto, 150 mil por mês do Fluminense. Vai ter que se readequar, mas é assim. E não é utilizado todos os jogos, né? É um nome sim que está em pauta e é um nome sim desejado pelo Ceará para a temporada de 2017. Lembrando que ele completa 41 anos agora em janeiro. Portanto, respondendo ao amigo ouvinte, dois jogadores que interessam, mas que vão precisar passar por essa situação de fim de temporada, negociações, propostas, para saber se virão ou não pro Ceará na temporada 2017. Uma boa, Regis Melo aí, dois nomes que o torcedor perguntou e o Rodrigo já explanou aí a situação de cada um. Ricardinho e Magno Alves. Pois é, nós temos aqui na torcida do Ceará as Magnetes e as Ricardetes, né? Eu costumo assim chamar as Magnetes e as Ricardetes, né? São as torcedoras e torcedores também do Ceará que são fãs de Ricardinho e Magno Alves. Eu acho que são dois jogadores excelentes, né? O Magno Alves ainda consegue, mesmo com a idade de 41 anos no próximo ano já, ainda ser um jogador competitivo. Eu acho que ele atuando, tendo que correr menos, sendo mais aquele jogador finalizador, ainda pode ajudar, sobretudo no primeiro semestre do ano de 2017. O Ricardinho, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, não pelo que já fez pelo Ceará, mas para saber como vai ser o pós. Ele mesmo, o pós-operatório dele, o pós-cirúrgico, porque às vezes o jogador tem um pouco de receio de alguns lances, demora a retomar o ritmo. Agora, sem dúvida, um grande jogador, multicampeão aqui pelo Ceará, campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste invicto. Eu acho que é um jogador
que pode ser útil até demais, os dois, para a equipe do Ceará. Um outro detalhe, Adriano, é que o Magno Alves tem esse desejo de voltar porque tem 94 gols com a camisa do Alvinegro e tem um desejo pessoal de chegar aos 100 gols pelo Ceará. Já tinha manifestado isso em 2015 e disse que talvez voltaria por conta desse detalhe. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção, Adriano, se você me permite, é o seguinte: eu acho que o Ceará poderia tentar começar com algo novo. Eu até falei isso em um programa outro, que é contratos por produção. O Rogério Ceni está indo para o São Paulo e vai ter um pouco disso, contrato por produção. Eu acho que no caso de Rafael Costa, de Magno Alves, na verdade de qualquer jogador, o Ceará poderia começar a tentar pensar nisso. O Palmeiras tentou isso há alguns anos atrás, tentar essa filosofia, não foi muito bem aceita pelo mercado. Agora, em um tempo desse do Ceará, de readequação financeira, digamos assim, não conta com algumas competições rentáveis, no momento desse dificuldade, eu acho que tentar contrato por produção seria o ideal para o clube, para o Ceará. Muito bem, terminou a Série B do Campeonato Brasileiro 2016, 38ª rodada concluída, com o Atlético Goianiense campeão 76 pontos, o Avaí vice-campeão 66, o Vasco da Gama chegou à terceira colocação, com a vitória em cima do Ceará 2-1, o Vascão chegou a 65 pontos, o Bahia quarto colocado 63 pontos e o Náutico patinou no final, ficou com a quinta colocação, 60 pontos ganhos. Clubes rebaixados, o primeiro fora da zona de rebaixamento, 41 pontos pro Oeste, 16º. Atolado na zona do rebaixamento, Joinville, 40 pontos. 17º colocado, 18º Tupi, 33. 19º Bragantino, 32. 20º Sampaio Correia, do Maranhão, com 27 pontos ganhos. A gente falava dessa pontuação do Atlético Goianiense, 76 pontos, achando uma pontuação alta. Mas aqui o companheiro Thiago Minhoca fez algumas pesquisas e colocou aqui as melhores campanhas na Série B. O Corinthians em 2008 fez 85 pontos. A Portuguesa em 2011, quem diria, a Lusa, que hoje está na Série D, subiu com 81 pontos. O Palmeiras em 2013 com 79, o Goiás em 2012 com 78, o próprio Vasco, né, subiu como campeão em 2009, uma das vezes que esteve na Série B, com 76 pontos, a mesma pontuação hoje do Atlético Goianiense, que fez uma campanha surpreendente. Adriano, são números expressivos, já havíamos falado um pouco sobre isso e trazendo para o contexto do nosso futebol, do nosso representante, vai começar aquele período do si, né? E se tivesse ganho de Cicrano, Fulano, Beltrano, e se não tivesse passado 11 jogos sem vencer, porque o Ceará terminou a 9 pontos do quarto colocado, confere? 54 para 63, não é isso? 9 pontos. Então, desses 11 jogos que ficou o Ceará sem vencer, se tivesse vencido 3 jogos desses, né? Enfim, exatamente, vai começar o período do si para a torcida do Ceará, vai encher de si, jogo X, Y, Z, enfim, não deu dessa vez. O Atlético Goianiense surpreendentemente consegue uma pontuação expressiva, né? E conseguiu aí o título mais do que justo pela regularidade. Se nós analisarmos o campeão da Série A, o futuro campeão da Série A, que é o Palmeiras, né? E o campeão da Série B, que já é conhecido, a regularidade durante a competição marca essas duas campanhas, né? São times que souberam vencer a cada rodada, digamos assim, os jogos cruciais, jogaram a cada partida de modo intenso, sem se preocupar com tabelas, se preocupando com o jogo, focando no jogo, e por isso conseguiram aí os seus objetivos. Eu coloco dessa forma, Adriano. Muito bem, é isso aí. Terminou a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a Série A está em andamento. Ainda restam 2 rodadas da Série A. Botafogo e Ponte Preta estão jogando, está 0-0. América Mineiro e Sport na Arena Independência se enfrentando também nesse mesmo horário. Começou agora, estamos no primeiro tempo, mais tarde, 8 horas da noite, é a vez do Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense lá na Arena Corinthians. Os jogos hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. Hotel Parque das Fontes, o hotel mais aconchegante do litoral leste cearense, em Beberibe. Reservas 3327-3432. Depósito Itaessa em Calcaia,
todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória, 3342-0502. Colégio Maria Esther, 2 unidades a serviço de qualidade. Colégio Maria Esther, 2 unidades a serviço da educação de qualidade, né? Tô confundindo aqui o texto, né? Mais de 30 anos pensando em você, onde se educa para a vida. Agora vamos escolher o melhor em campo. Hora da escolha do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. É isso, né? Vamos escolher agora o melhor em campo, o craque Bola na Rede, né? O Vasco venceu o jogo, né? Foi 2-1 pro Vasco, foi suado, mas o Vasco está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e sem depender de ninguém, fez a parte dele, que foi vencer o Ceará de virada. Quem ligou o rádio, né, e desligou porque o Vasco estava perdendo o primeiro tempo, pode respirar aliviado. O Vasco tem uma gama de torcedores por todo o país. O Vasco virou no segundo tempo, assim começou o segundo tempo, e foi 2-1 pro Vasco. O Vascão na terceira colocação no G4, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos escolher agora o melhor em campo, o craque Bola na Rede. Vamos com o cara que lê o jogo com a torcida, o baiano Regis Melo. Pra você, o craque Bola na Rede. Meu amigo Adriano Júnior, eu vou escolher agora o craque Bola na Rede, mas antes quero mandar aqui um alô, um abraço para um ouvinte nosso, o Carlinhos, lá do Quintino Cunha, lá do Grêmio Master. Um abraço para você, Carlinhos, acompanhando aqui o trabalho da equipe Bola na Rede. Bem, aí eu não sei responder, mas vamos lá, o craque Bola na Rede, Djavan. O Ceará teve um primeiro tempo, né, uma atuação maravilhosa, digna assim de uma aula de futebol. Foi um Ceará que a gente gostaria de ter visto na maioria dos jogos da Série B. Infelizmente não foi assim. Falamos da oscilação e no segundo tempo foi só o que aconteceu. O time oscilou e não apresentou o mesmo futebol do primeiro tempo. No segundo tempo apareceu ele, eu acho que a figura do jogo, responsável aí pelos 2 gols, jogador que fez bem o seu ofício. A sua obrigação é estar ali na área, perto do gol, pra colocar a bola pra dentro. Isso o Djavan gosta bastante e ele o fez, né? Thales, camisa 9 do Vasco. Afinado ele, né? O jogador. Não, mas é outro Thales, é o Thales, camisa 9, jogador do Vasco. Na minha opinião, o craque Bola na Rede, Adriano. Muito bem, Thales, o craque Bola na Rede para Regis Melo, o cara que lê o jogo com a torcida. E tá de volta agora, segunda-feira, faixa 9 do esporte. Tamo junto, hein? É sim, Adriano, a gente quer deixar um abraço ao amigo torcedor por essa Série B, por essa temporada de futebol brasileiro pra gente, que para nós cearenses acabou, né, a temporada. A gente deixa um abraço ao torcedor, agradece o carinho da audiência e promete voltar em 2017, se tudo der certo, se Deus quiser. Um abraço a você, a todos os amigos que trabalham na equipe Bola na Rede. Até uma próxima, até segunda, no Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Regis Melo, o cara que lê o jogo com a torcida. Vamos a Rodrigo Cavalcante, escolhendo o craque Bola na Rede. Voto como craque Bola na Rede o Thales, autor dos 2 gols da equipe do Vasco. E com essa voz afinada aí, Djavan, e aquele é o craque Bola na Rede mesmo. Thales, craque Bola na Rede pela boa atuação que teve na partida contra o Ceará. Boa não, é determinante para que o Vasco conseguisse o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vou nessa mesma linha do Reis, agradecendo ao amigo ouvinte da 91,3 por essa temporada, essa Série B, mais precisamente na minha parte, né? Cobrindo a equipe do Ceará nesse ano de 2016. Agradeço a todos pela audiência e sigamos em frente. A próxima semana tem tudo para ser cheia de informações vindas de Porangabuçu. Para saber de tudo do vovô, acompanhem o nosso Faixa Nobre do Esporte. Só repetindo o voto, então? Thales. Filho meu, tá fugindo de mim. Thales, então, o craque Bola na Rede. Aí o Thales cantando aí. Escolhido pela nossa equipe, o melhor em campo. O cara fez os 2 gols, né? No primeiro tempo não foi bem, mas no segundo tempo o cara foi arrasador, fez os gols e colocou o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro sem depender de ninguém, né? O Vascão está de volta à elite do futebol brasileiro. Os vascaínos, nessa altura do campeonato, já devem estar perto de completar o percurso, né? De ir a pé do Maracanã até São Januário.
não é bem uma promessa, é um protesto, né? Que rolou lá da torcida vascaína. Os Cruz Maltinos combinaram na internet que quando encerrasse o jogo, 5 minutos de vaia e depois a torcida iria sair a pé do Maracanã até São Januário. Não é muito longe não, é quase vizinho os bairros da Tijuca e São Cristóvão, caminhadinha boa, mas de boa, a torcida está caminhando feliz porque o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro. E vamos que vamos. Djavan Rosa, o DJ, trabalhou comigo aqui e você ficou colado na nossa aqui em 91,3 em mais um Futebol Bola na Rede. São 7:09. A gente deseja um excelente sábado pra você. Tá começando aí a night, hein? Aquele rolezinho esperto vai rolar, com certeza. Tamo junto. Eu vou também dar o meu rolezinho agora. Bom final de semana pra vocês. Segunda-feira estaremos de volta 8 da noite no Faixa Nobre do Esporte. Mas final de semana, hein? Vamos juntos e vamos lembrar sempre, hein? Fofoca é lixo.